Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os simulados e eu vou te mostrar alguns cuidados que você tem que ter quando for utilizar essa técnica dentro dos seus estudos. Se você já quer saber sobre esse assunto, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo. Concurseiro ama simulado. Eu conheço poucas pessoas que estudam para concurso público que não gostam de simulado. Eu mesma sou uma delas. Normalmente eu não gosto de simulado. E eu vou te explicar por quê. Logicamente você não tem que concordar comigo. A ideia é te trazer algumas reflexões para que você faça melhores análises na hora de escolher o seu simulado. Muitos simulados são veiculados por aí. E nós temos aí simulados com questões de prova, com questões inéditas, e isso me preocupa um pouco. Quando a gente pensa na lógica de um simulado de questões que já foram aplicadas, principalmente se for da mesma banca que você está estudando, isso é ótimo. Por quê? Porque quando você faz o simulado, é a mesma coisa de você estar respondendo as questões avulsas lá no seu aplicativo. Só que elas estão compiladas aí em um documento com blocos aí das disciplinas e você tem uma dimensão melhor, uma noção até do tempo que você vai gastar para a prova. Eu já falei aqui como é importante treinar, e você treinar não apenas fazendo questões no computador, mas com uma prova na mão, que seja uma prova antiga ou que seja um simulado, você consegue identificar até como você vai se sentir e como vai ser isso para você, principalmente quanto tempo você vai demorar para fazer a prova, e isso é ótimo. Mas Thaís, você não veio falar justamente do cuidado? Sim, eu vim te falar do cuidado. Mas não do simulado ou da prova antiga, que já tem questões da banca que você estuda. Eu venho te dar um alerta para os simulados com as questões inéditas. Hoje virou moda por aí. Simulado com questões inéditas, X questões inéditas, e isso chega a brilhar o olho do concurseiro, porque ele entende que aquela questão pode ser cobrada na prova dele, ou se não daquele jeito, de uma forma muito parecida. Só que nós temos que tomar cuidado, porque dentro do mundo dos concursos existe sim um mercado muito grande, e nem sempre esse mercado está preocupado com você, está preocupado com o seu avanço, está preocupado com a sua evolução e com o seu desempenho. Então o mercado joga as questões lá embaixo, coloca questões muito fáceis, porque você acerta, se sente bem e compra novamente. E isso vai sim ajudar aquele lá que fez o simulado, mas não vai te ajudar, não vai te tornar uma pessoa melhor, não vai te tornar um concorrente competitivo. Porque fazer só questões fáceis e acertar é muito cômodo. São nas mediano e nas difíceis que a gente consegue avaliar como é que está o nosso nível. Então, quanto mais questões difíceis você acerta, mais bem colocado você vai ficar. A tendência é essa. E se você acerta muitas fáceis, as fáceis normalmente todo mundo acerta. Lógico que eu não quero desconsiderar tudo que você está traçando, o seu caminho. Mas eu quero te dizer que você precisa tomar muito cuidado quando for escolher os simulados. Se você escolhe simulados com questões sempre muito fáceis, você não está conseguindo medir o seu nível de preparação. Assim como se você pegar só questões difíceis e errar tudo, você vai achar que você não sabe nada. Mas o simulado, assim como uma prova real, sempre vem com questões fáceis, médias e difíceis. Então toda prova tem questões fáceis. Aquela questão que a gente fala assim, essa é para não zerar. Mas também tem aquela tão difícil que quando você dá para um professor, ele não sabe nem corrigir. E ele pensa que pode ser 1, como pode ser 2. A gente vê isso aí mesmo quando a gente tem os momentos das correções das provas dos cursinhos. E os próprios professores começam a divergir, dado o nível de dificuldade da questão. Então é preciso que você avalie, quando você adquirir, então quando você conseguir um simulado, se ele realmente vai contemplar a sua necessidade. Ele vai ser um espelho
fiel, muito parecido com a ordem, com a lógica da sua prova? Como é que você vai saber isso? Você vai saber a partir do conhecimento que você tem da sua banca. Quando eu trago uma defesa, e eu sempre tenho essa defesa da importância de realizar questões, eu digo questões que a banca já fez, já realizou. Não são questões inéditas. As inéditas agregam? Agregam sim, mas não são suficientes. Porque para você se destacar, você precisa conhecer o perfil da banca, entender como ela cobra aquele conteúdo, como aquele tópico pode ser explorado, entender o que ela cobra mais, entender qual que é a lógica, qual que é o pensamento, como é que a banca se organiza. E para que você entenda isso, só respondendo muitas questões, logicamente, daquela banca. Não adianta você estudar para uma banca de múltipla escolha e responder questões certo ou errado. Vai dar errado, porque elas são incompatíveis. A mesma coisa o contrário. Você estuda para uma banca certo ou errado, mas quando você vai fazer a sua prova, lá é múltipla escolha. Também não vai dar certo. Então você precisa sempre se direcionar para o que você tem. Então, se você vai fazer uma prova de nível médio, não dá para poder fazer um simulado de nível superior. Por quê? Você, mesmo que se prepare e esteja muito bom no nível superior, você tende a acreditar que se você responde questões de nível superior, você responde de nível médio. Mas as de nível médio podem vir tanto com uma outra lógica, de ser tão mais básico, que isso vai gerar em você muita incerteza. Aquela famosa pegadinha. Tudo você vai acreditar que é pegadinha. E às vezes não seja. É porque você já estava numa outra lógica, num outro ritmo. Por isso é que não tem necessidade de você estudar com uma prova de um nível acima do seu. Você precisa ter, sim, tranquilidade, sabendo que aquela prova ali contempla o perfil da banca. Então, antes de você fazer simulados, analise as questões, faça muitas questões avulsas. Quando você se sentir preparado, já tiver uma bagagem maior, faça os simulados. E ao fazer os simulados, identifique, essa cobrança é semelhante? Então, se a sua banca gosta muito de cobrar lei seca, não adianta você pegar um simulado que está trazendo interpretação da lei. Vai dar errado. Assim como também não adianta você pegar uma banca que cobra a sua compreensão e a sua interpretação e querer aplicar lá a questão da lei seca. Porque quando você chegar na prova, você não vai identificar. Pense que o simulado, as questões, elas servem para treinar você. Treinar para que quando você chegue no dia da sua prova, você já esteja habituado com a linguagem, com a forma de cobrança, com o tempo de resolução. E isso vai sim fazer muita diferença. Isso, inclusive, vai te dar mais segurança e mais tranquilidade. Vai te dar autoconfiança. Mas se você estuda por um tipo de questão e na sua prova você já sabe que vai cair outro, infelizmente, esse estudo aqui pode agregar pouco. Não é que ele não vá agregar. Ele pode até agregar sim, mas agregar pouco diante do tanto que poderia ter sido agregado se você tivesse delimitado melhor o seu estudo. Então, mais uma vez eu reforço, simulados para que você faça a aquisição ou então para que você o utilize, você precisa sempre analisar se aquelas questões refletem o perfil da sua banca. Se a sua banca gosta de contar um caso e depois te pergunta o que é, não adianta você fazer simulados que trazem a pergunta direta. Você vai se confundir. E a ideia do treino aqui é que o jogo, que o dia da prova seja mais fácil. E logicamente você tem que buscar mecanismos, materiais que te auxiliem durante a preparação. Não são materiais que vão te confundir no dia da prova. Então, sempre faça análises assertivas do que vai ser melhor para você. Se você quiser fazer uma prova antiga, vai ser muito bom. Se você encontrar um simulado com questões de prova, vai ser muito bom. Mas se for um simulado com questões inéditas, sempre analise se a forma de cobrança está sendo do jeito da sua banca, do perfil
dela e da forma que ela cobra. E sempre analise se não está sendo cobrado apenas questões muito fáceis, porque na muito fácil, infelizmente, você não consegue medir o seu potencial. E não medindo o seu potencial aqui, no dia da prova você pode ter uma surpresa indesejada. Então aproveite a sua preparação para conseguir se cercar, para conseguir identificar e entender os pontos fortes e fracos daquela banca, para conseguir entender qual é o perfil da banca, o perfil da cobrança, para que assim você tenha mais tranquilidade e segurança no momento de fazer a sua prova. E se você gostou desse vídeo, já curte aqui, já se inscreva se ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você sabe que é importante ver, que só quer saber de comprar simulados, mas às vezes não faz essa análise. E se você quer saber mais sobre o estudo por questões, tá passando aqui em cima a estratégia de estudo por questões que eu coloquei para você e te expliquei como você pode aplicar no seu dia a dia.